Olá, povo amado de Deus, paz e bem, este é o nosso encontro. O Evangelho de hoje ensina. Estamos vivenciando a graça desse tempo do Advento, tempo de nós intensificarmos a nossa vida de fé e prepararmos bem o nosso coração para receber o menino Jesus. Nesse momento eu convido você a tomar aí a sua Bíblia e abrir lá no Evangelho de São Mateus, capítulo 11, do versículo 11 até o versículo 15. Mateus 11, do versículo 11 até o versículo 15, que diz: Naquele tempo disse Jesus à multidão: Em verdade eu vos digo, de todos os homens que já nasceram, nenhum é maior do que João Batista. No entanto, o menor no reino dos céus é maior do que ele. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus sofre violência, e são os violentos que o conquistam. Com efeito, todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se quereis aceitar, ele é o Elias que há de vir. Quem tem ouvidos, ouça. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Povo amado de Deus, hoje nós celebramos também na igreja São João Diego. São João Diego é exatamente aquele que viu Nossa Senhora em Guadalupe. Então, peçamos hoje também a sua santa intercessão. Sobre o Evangelho de hoje, Jesus faz um dos mais lindos elogios que nós encontramos no Novo Testamento. Ele fala a respeito de João Batista, que nenhum homem nascido de mulher é semelhante a João Batista. E por que Jesus faz esse elogio tão especial a São João Batista? Aí você pode dizer, porque eles eram parentes. Não, gente, o motivo não era esse. João Batista, ele era um homem extraordinário. Ele era um homem que, desde da sua concepção, Santa Isabel e Zacarias, o seu pai, conceberam ali de uma forma miraculosa. E quando Nossa Senhora se encontra, ela grávida de Jesus e Isabel grávida de João Batista, acontece ali aquele encontro de alegria em que a criança estremece de alegria no ventre de Isabel. E quando a gente vai ver toda a história de João Batista, é marcada por uma presença constante do poder de Deus. Ele é aquele que vai para o deserto, aquele que leva uma vida austera, uma vida muito simples. Ele comia gafanhoto e mel silvestre, ele se vestia com pele de camelo, ele levava uma vida de muita radicalidade, ou seja, ele entendeu e ele abraçou com toda vontade do seu coração a sua missão. E qual era a sua missão? Era exatamente preparar a vinda do Messias. Então, com as suas palavras, mas principalmente com o seu exemplo, ele começou a batizar as pessoas. João Batista, aquele que batizava as pessoas. Aquelas pessoas que levavam uma vida errada, uma vida de pecado, vinham até João, escutavam a sua pregação, se convertiam e a partir dali ficavam bem preparadas para quando o Messias chegasse. Ele mesmo, em um dado momento, ele batiza Jesus, mesmo sem Jesus precisar, mas ele batiza Jesus e aquelas águas então passam a ser santificadas, porque o Filho de Deus foi batizado naquelas águas. As águas que eu e você um dia iríamos também ser batizados. Então, João Batista é essa pessoa profundamente importante na história da salvação. E por que São João Batista é esse homem tão importante na história da salvação? Por um motivo muito simples. Ele fez a vontade de Deus. Ele fez a vontade de Deus. E por isso derramou o seu sangue.
ele perdeu a sua própria cabeça, porque em tudo ele buscou viver a vontade de Deus. E veja que um versículo hoje me chamou muita atenção, quando João Batista diz que são os violentos que o conquistam. O reino dos céus é dos violentos. Que tipo de violência é que São João Batista está falando aqui? É aquele que dá tiro, aquele que dá uma facada, aquele que é grosso, aquele que é estúpido, aquele que é ignorante? Não é esse tipo de violência, mas aqueles que são decididos, aqueles que com muita radicalidade abraçam a vontade de Deus e se esforçam em tudo para poder viver a vontade de Deus. No meu novo livro, Discipulado dos Imperfeitos, eu coloco o exemplo de alguns jovens, como por exemplo aquele jovenzinho Luiz Sanches, que foi preso na revolta dos cristeiros, e ele teve a sola dos pés arrancada e foi obrigado a caminhar até a sua cova. E ali ele poderia ter renunciado à fé, mas ele não renunciou, ele não voltou atrás. Ele disse: viva a Cristo Rei, e foi martirizado, derramou o seu sangue. Um jovenzinho foi capaz de ser violento na sua decisão de se entregar totalmente a Deus. E assim a gente vai ver também tantos e tantos outros exemplos de homens e mulheres que ao longo da história da igreja foram violentos na sua decisão de se entregarem inteiramente à vontade de Deus. Então, o Espírito Santo, ele é capaz de gerar em nós também essa violência santa. E esses dias eu estava rezando, nesses dias de tantas viagens, de tantas missões. Eu fui a vários lugares, estou indo a vários lugares em vista do lançamento do meu novo livro, Discipulado dos Imperfeitos. E nessas muitas missões, nessas muitas viagens, às vezes eu gosto de parar e ficar meditando. Principalmente quando o cansaço chega. Porque você quebrar a sua rotina, ir para um lugar, ir para outro, e às vezes não dormir tão bem, às vezes se expor em muitas situações, né, de responsabilidade. Queira ou não, isso também traz um certo cansaço. É bom, mas cansa. E aí eu fiquei pensando, mas é exatamente aqui que eu posso ser violento na minha decisão de amar a Deus. É muito fácil eu ser firme quando tudo favorece que eu seja firme. Mas quando a minha rotina é quebrada, quando eu preciso comprometer um pouco o meu sono, a minha alimentação, quando às vezes eu preciso deixar de lado aquilo que é importante para mim em vista da missão, é aqui que a gente precisa pedir a Deus a graça dessa santa violência, de eu me decidir de fato. Gente, às vezes nós somos muito covardes, na verdade. A gente é muito, amarela logo, a gente já volta atrás logo. A gente quer, mas na hora que a gente pode provar a Deus que a gente realmente quer, a gente arreda, a gente volta atrás. Não, nós não podemos ser covardes. O reino dos céus não é dos covardes, mas daqueles que são corajosos, daqueles que são decididos, que como São João Batista, se for preciso perder a própria cabeça, derramar o próprio sangue, mas a gente está disposto. E assim, o reino dos céus é dos violentos daqueles que se decidiram de fato em fazer em tudo a vontade de Deus. Então hoje é exemplo de São João Batista e dos vários mártires, que a gente faça como Teresa d'Ávila. Santa Teresa d'Ávila dizia: essa determinada decisão de agradar o coração de Deus e de buscar viver em tudo a vontade dele na nossa vida.
O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que Deus Todo-Poderoso vos abençoe. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo, Deus nos deu o céu, paz e bem. Curta, comente, compartilhe esse vídeo e faça essa palavra chegar a mais e mais corações. Até amanhã, se Deus quiser.